Olá, tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Se vocês se sentirem bem-vindos, tá ok? Fica aqui comigo e bora lá. Eu me chamo Érica, eu tenho 22 anos de idade, né? Só que eu sou conhecida como Tandinha, eu também gosto bastante desse apelido. Eu moro no estado do Pará, na cidade de Uruará. É uma cidade bem pequenininha aqui do interior do Pará. Comecei a minha luta muito pequenininha, desde pequenininha que eu trabalho, né? Tenho vários sonhos. Eu saí da casa da minha mãe, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, mas pelo motivo que meu pai separou da minha mãe, e aí eu tive que escolher, né, para onde eu tive que ir. E eu peguei, e aí minha mãe me deu pro meu pai. Deu eu e um irmão meu. E desde então, né, eu venho aí pelejando pra vida ser boa comigo, né? Já passei por muitos abusos, né, em questão de psicológico, físico, né, tudo que vocês podem imaginar. Só que lá no fundo, né, sempre existiu uma luz dentro de mim que dizia que era para mim não desistir. E é por isso que eu estou por aqui hoje. Fui morar em algumas cidades com meu pai, né? E nessas cidades eu conheci, né, várias pessoas. Adotei, né, também uma mãe de consideração. Ela não é minha mãe de sangue, mas o afeto que eu sinto por ela é de mãe e filha, né? Eu tenho a minha mãe de sangue, que é a minha mãe que me gerou, só que eu não tenho afeto por ela, não por eu não querer, né? Mas porque ela não demonstrou isso pra mim. E eu acho que às vezes a gente ficar forçando a pessoa, né, a querer obrigar a pessoa a gostar da gente, pode gerar uma coisa muito ruim. Então eu fui embora, né, para outro estado também, conheci outro estado. Não fiquei nem um ano e voltei para cá, para minha cidade de origem, né, que é Uruará. Chegando aqui, eu fiquei um tempo, né, eu tinha 16 anos, se eu não me engano. E aí eu casei, né, com o pai dos meus filhos. E aí nós tivemos nossos filhos, a Sara e o Caleb. Tive duas gestações muito complicadas, tanto no psicológico quanto no físico mesmo, na saúde. Foi na gestação do Caleb, onde eu perdi todos os meus cabelos, né? E devido à saúde para cá ser bem precária, eles não pesquisaram a fundo o que tinha acontecido. E aí, devido a acontecer várias questões dentro da família do meu esposo, que envolveram muito o meu psicológico e também o psicológico dos meus filhos, eu decidi, né, com o coração na mão, um coração muito partido, de seguir a minha vida sozinha, junto com meus filhos, porque eu já sofri muito na vida e eu não queria isso para meus filhos, não queria ver meus filhos sendo humilhados por causa dos outros, né, pessoas que não davam a mínima para nós. Então, quando eu vi que começou a atingir meus filhos, e eu tava muito mal também, eu falei assim, não, eu preciso viver, eu preciso respirar, né? Eu preciso ter essa paz. Eu procurava muito por paz, né? Desde quando eu morava com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que batia muito, né, na gente, eu não gosto muito de violência. E eu falei assim, não, eu preciso ter paz, né? Foi aonde a gente tinha esse terreno aqui, né? Que é esse terreno que vocês estão vendo aqui. E aí já tinha uma barraquinha construída aqui, né? Que o pai das crianças tinha construído. E ficava muito longe para mim estar vindo, né? De lá para cá. A gente já estava separado, né? Tinha bastante meses já. E eu peguei, fui numa viagem, né? Com as crianças, fazer uns exames. E quando eu voltei, eu fiquei por aqui. E aí eu não saí, eu falei assim, não, eu tô aqui, né, fica mais perto da escola dos meninos, mais perto para me pegar ônibus, né, eu não tinha transporte, gente. Eu tinha, mas minha moto estava quebrada. Eu falei assim, não, e aí a Transamazônica é ali na frente, ó. Aí dava de pegar o carro e já ir. E às vezes eu tinha que estar vindo de a pé, 8 quilômetros, né, da onde eu morava, para poder ir para a estrada. Eu falei assim, não, gente, tem a estrada lá, o terreno lá na frente da Transamazônica, eu vou para lá, né, que é onde eu vou ter mais paz, né, até mesmo em questão do pai das crianças, a gente estava morando no mesmo lugar, então ficava uma coisa meio chatinha, né, vocês entendem. Eu peguei e vim pra cá, trouxe algumas coisas, a gente ficou mexendo por aqui. De primeiro eu não comecei a postar na internet, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu estava morando no barraquinho de lona com as crianças, né? E só que essa não é só a minha realidade, né?
muitas pessoas aqui onde eu moro, no Uruará, moram também em barracos assim, até às vezes só de palha mesmo, sabe? Com a lona por cima. É super normal. Só que quando eu comecei a postar meus vídeos, tomou uma proporção muito grande, gente. Eu fiquei assim, caraca, né? Uma proporção muito grande. E eu estou aqui hoje, né? Se vocês querem... Gente, a minha história é muito grande, né? Não dá pra mim tá falando pra vocês tudo aqui. Mas eu espero que com esse canal que eu tenho abrido, eu possa catalogar, né, cada parte da minha história. Porque eu também não gosto muito de estar falando das pessoas, né? Eu não gosto muito de estar falando de nomes, porque apesar de tudo, são pessoas, né? E elas também têm um sentimento. Assim como me dói muito estar lembrando, eu acredito que dói muito nessas pessoas também, né? Foram momentos muito difíceis, tempos muito difíceis, mas o importante é que eu tô aqui com saúde, né? Viva, porque várias vezes também eu já tentei tirar minha vida, mas eu tenho uma vida inteira muito linda pra mim. Não só pra mim, mas pra você também que tá aí me assistindo, né? Tem momentos na vida da gente que a gente acha que não vai suportar, essa é a verdade. Mas eu tô aqui pra dizer, né? Gente, eu não sou nada. Não sou nada. Mas eu vejo um futuro lindo pra mim. Eu vejo um futuro muito lindo pra mim, apesar que muitas pessoas não veem isso. Mas eu vejo, né? Eu sempre corro atrás do meu, essa é a verdade. O segredo é não desistir, né? Por mais que esteja difícil, é não desistir. Que Deus tem grandes coisas para todos nós, né? Só basta a gente seguir aquele caminho que a gente está destinado a seguir. Lembrando que os caminhos também se mudam com o tempo, né? Às vezes a gente sai um pouquinho da rota, mas depois Deus vem, olha, você tá na rota errada, tá? Mais um pouquinho para a esquerda. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês gostem, tá ok? Do meu canal. E se vocês querem que eu conte alguma parte assim da minha vida mais detalhada, só vocês deixar aqui no comentário, que eu já fiz esse perfil para isso, tá ok? Para poder prolongar mais as histórias, porque nos meus outros perfis não dá para prolongar, porque é muito vídeo, muito curtozinho, tem que ser os vídeos, e aqui eu acredito que vai ficar uma coisa mais explicada para vocês. Como é meu primeiro vídeo, eu não tenho experiência, falei coisa com coisa, mas tá tudo bem, né, gente? E um beijo para vocês da Tandinha. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E é isso.